O pecado de Acã, capítulo 7. E prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabide, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, enviando, pois, Josué de Jericó homens a Ai, que está junto a Bet-Avã, ao oriente de Betel, falou-lhe: Subi e espia a terra. Subiram e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, mas subam uns 2 ou 3 mil homens, e destrua a Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos. Assim, para lá subiram os 3 mil homens do povo, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. A oração de Josué. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel deitaram pó sobre suas cabeças. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo atravessar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus para nos fazer perecer? Antes nos contentássemos em ficar da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi depois que Israel voltou as costas diante de seus inimigos? Pois os cananeus e todos os habitantes da terra o ouviram, cercando-nos, e exterminaram da terra nosso nome. E então que farás a teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e até transgrediu minha aliança que lhe ordenei. Tomaram do anatema, furtaram, dissimularam até debaixo de sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam resistir a seus inimigos e viraram as costas diante deles. Porquanto se fizeram anatemas, não serei mais convosco, se não tirardes dentre vós o anatema. Levanta-te, santifica o povo e dize: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há um anatema no meio de ti, ó Israel. Não poderás resistir a teus inimigos, enquanto não tirares o anatema do meio de vós. Pela manhã, pois chegar-vos-eis pelas vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar se chegará pelas famílias, a família que o Senhor designar se chegará pelas casas. E a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com o anatema será queimado, e com ele tudo o que lhe pertence, porque transgrediu a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. O descobrimento e o castigo do culpado. Levantou-se Josué de madrugada, fez chegar a Israel por suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zera, e fazendo chegar a família de Zera, homem por homem, foi tomada Zabadi. E fazendo chegar a sua casa homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmim, filho de Zabide, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor, o Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e fiz assim e assim.
quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e quase 2,5 kg de prata e uma barra de ouro do peso de um pouco mais de meio quilo. Cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio de minha tenda e para debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido em sua tenda e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as puseram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: Por que nos tem trazido desgraça? Agora o Senhor vai fazer a desgraça cair sobre ti. Todo Israel os apedrejou e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre eles um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. E o Senhor apagou o furor de sua ira. Por essa razão, aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. A tomada e a destruição de Ai. Capítulo 8. Disse o Senhor a Josué: Não temas nem te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te, e sobe a Ai. Olha que eu entreguei em tuas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. E farás a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei, somente que, para vós outros, tomareis seus despojos e seu gado, põe emboscadas à cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou à noite. E deu-lhe ordem, dizendo: Eis que vos porei de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade e todos estareis alertas. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que quando saírem, como fizeram antes, fugiremos diante deles. E eles saíram atrás de nós até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como antes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, pois o Senhor vosso Deus vô-la entregará em vossas mãos. E havendo vós tomado a cidade, pôr-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor, fareis, olhai que vô-lo tenho mandado. Então Josué os enviou e eles se foram à emboscada e ficaram entre Betel e Ai, a ocidente de Ai. Porém, Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou o povo em revista, e ele e os anciões de Israel subiram diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se e vieram em frente da cidade e acamparam ao norte de Ai. E havia um vale entre ele e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e os pôs em emboscada entre Betel e Ai, do lado ocidental da cidade. Assim foi posto o povo todo acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite até o meio do vale. A batalha de Ai. E sucedeu que, o vendo o rei de Ai, ele e todo o seu povo,
apressaram-se, levantaram-se de madrugada e saíram os homens da cidade ao encontro de Israel, à batalha, ao tempo determinado, defronte da Arabá, porque não sabia que havia uma emboscada contra ele atrás da cidade. Então Josué e todo Israel se fingiram de vencidos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Todo o povo que estava em Ai foi convocado para segui-los e perseguiram Josué até serem afastados da cidade. E não ficou um só homem em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel. Deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então o Senhor disse a Josué: Estende a lança que tens em tua mão para Ai, porque eu a darei em tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha em sua mão. Então a emboscada levantou-se apressadamente de seu lugar e correram, estendendo ele sua mão, e vieram à cidade, e tomaram-a, apressaram-se, e nela puseram fogo. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para uma parte nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto tornou-se contra os que os perseguiam. Vendo Josué e todo Israel que emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte e outros de outra, e feriram-nos até que nenhum deles ficou que escapasse. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e trouxeram-no a Josué. Tendo Israel acabado de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto em que os haviam perseguido, e todos havendo caído ao fio da espada até serem consumidos, voltou todo Israel a Ai e passaram-na a fio de espada. O número dos que caíram naquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos de Ai, porque Josué não tirou a mão, que estenderá com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Porém, os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenará a Josué. Josué, pois, queimou Ai e a reduziu para sempre a um montão a ruínas até o dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou-o e o deixou no madeiro até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que seu corpo se tirasse do madeiro, e o lançaram à porta da cidade e levantaram sobre ele um grande montão de pedras que permanece até o dia de hoje. A leitura da lei no Monte Ebal. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no nome Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenará aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se moverá instrumento de ferro, e o oferecerão sobre ele holocausto ao Senhor e sacrificarão ofertas pacíficas. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, a qual este escreveu na presença dos filhos de Israel. Todo Israel com seus anciões e seus príncipes e seus juízes estavam de pé a um e outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Assim os estrangeiros como naturais, metade em frente ao monte Gerizim e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenará, para abençoar primeiramente o povo de Israel. Em seguida, leu todas as palavras da lei, as bênçãos e as maldições, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenará, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel,
e das mulheres, dos meninos e dos estrangeiros que andavam no meio deles. A astúcia dos gibeonitas, capítulo 9. Sucedeu que, ao ouvirem isso, todos os reis que estavam ali do Jordão e também nas montanhas e nas campinas e em toda a costa do Mar Grande, em frente ao Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus ajuntaram-se para pelejar contra Josué e Israel. Porém, os moradores de Gibeão, tendo ouvido o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos vermelhos sobre seus jumentos e odres velhos de vinho rotos e remendados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Vieram a Josué ao arraial a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Talvez habiteis entre nós, como, pois, firemos aliança convosco? Então disseram a Josué: Nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: Quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bassã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciões e todos os moradores de nossa terra nos disseram: Tomai nas mãos provisão para o caminho e ide ao encontro deles, e dizei-lhe: Nós somos vossos servos. Fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente de nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui, agora já seco e bolorento. Esses odres que enchemos de vinho eram novos, ei-los aqui já rotos, e essas nossas vestes e nossas sandálias já estão envelhecidas por causa do muito longo caminho. Então os homens tomaram de sua provisão, mas não pediram conselho do Senhor. E Josué concedeu-lhe paz e estabeleceu uma aliança para lhe poupar a vida, e os príncipes da congregação lhe juraram. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram ao 3º dia. A cidade deles e suas cidades eram Gibeão, Sefira e Beerote e Quiriate-Jearim. Os filhos de Israel não oferiram, porque os príncipes da congregação lhe haviam jurado pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Mas todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós lhe juramos pelo Senhor Deus de Israel, agora não podemos tocá-los. Isso, porém, far-lhe-emos, dar-lhe-emos a vida para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhe fizemos. Disseram-lhe, pois os príncipes vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito. Chamou Josué e disse-lhe: Por que nos enganastes, dizendo: Habitamos muito de vós, sendo que habiteis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos rachadores de lenha e tiradores de água para a casa de meu Deus. Então responderam a Josué: Foi anunciado a teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a seu servo Moisés que vos desse toda a terra e que destruísse diante de vós todos os moradores da terra. Por isso,
Tememos muito por nossas vidas por causa de vós, e fizemos assim. Eis que agora estamos em tua mão. Faze o que te parecer bom e reto que se nos faça. Assim lhe fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, no lugar que o Senhor escolhesse até o dia de hoje.